Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 21 de maio de 2017, nós estamos transmitindo agora ao vivo o estudo bíblico, hoje, excepcionalmente, proporcionando respostas a perguntas de consulentes e de membros do curso, tá? Enfim, hoje demorei um pouquinho para transmitir, são 10h15 mais ou menos agora, mas estamos aqui, o que importa é isso, antes da oração, né? E nós vamos no final, obviamente, fazer uma oração forte, tá? Para reforçar aí o avivamento, para ajudar as pessoas que pediram e que não estão conseguindo sozinhas, pessoas que não são nossos consulentes, mas que mesmo acompanhando, ainda não têm o hábito de orar, né? Conforme a gente costuma orar, tá? Então, eu vou hoje dar um reforção, tá bom, gente? Todo dia é dia de reforço, né? Mas aquelas duas, gente, se apeguem naqueles dois áudios que a gente ministrou ao vivo, exclusivos só de oração. Aqueles dois áudios estão fortíssimos e a cada um que ouve com muita atenção e faz oração junto e consegue atingir a postura, né? Consegue sentir o corpo se impulsionando para cima, gente, no dia seguinte ou às vezes na mesma hora tá obtendo resultado. Eu tenho relatos e relatos de pleno avivamento, tá? Então, desde melhoras de algo crônico e até de curas. Eu fiquei surpresa. Tá? Não é que a Rosita curou, não é que o áudio da Rosita curou, não é isso. É que o áudio da Rosita proporcionou para que a pessoa pudesse ter o conhecimento adequado, para que ela pudesse se impulsionar em prol da solução dela. Então, às vezes, a cura estava ali do lado dela. Era apenas uma sintonia, era apenas um clique. Entende? E nessa que a pessoa ouviu, que ela compreendeu, que ela assimilou, que ela se entregou, opa, ela exorcizou aquele mal. Isso é muito bom. Tá? Hoje eu tenho algumas perguntas a serem respondidas. Eu vou até colocar minha cola aqui na transmissão, né? Pronto. Aqui, estudo bíblico, continuação do tema hipnose, né? Mas antes de entrar no tema hipnose, eu quero falar sobre alguns fenômenos, tá, que ocorrem e que fizeram perguntas hoje mesmo e eu vou responder com o maior carinho, tá, gente, com a maior atenção. Quando a gente sente cheiros, né, isso, os mais idosos sempre falavam, né, a gente sempre percebia uma conversa ou outra dentro da nossa família, dentro do seio familiar, né? Ah, eu senti cheiro de rosas, alguém veio me visitar, né? Esse cheiro de flor de defunto, né? Aquela flor que costumam colocar no caixão, né? Enfim, sempre tem alguma, como é que eu vou colocar em palavras? Alguma superstição, né? Enfim, o nosso país, eu não sei propriamente se é centralizado no nosso país, tá? Ou se é enfim, em alguns países, não sei, tá? Mas no Brasil especificamente, se eu posso falar do Brasil, que é onde eu vivo, não posso nem falar muito de todas as regiões, não, tem que falar, né, tipo, normal, né? Uma família de pobre a classe média média, não classe média rica, porque classe média rica ela não costuma falar essas coisas. Mas quem é mais humano, né? Não tô falando que eles são desumanos, nada disso, tá? Mas tô falando aquele povo que dá mais valor ao mano a mano, né? Mais o lado humano, né? Que não tem condições tanto de consumir, né? Ou seja, o tempo é mais para percepção extrasensorial, o tempo é investido em relação, em prol dessa qualidade, né? Percebendo, né? E eu vou até me levantar que eu tô sentada. Pronto, melhorou. Na oração, religiosamente, a gente tem que levantar. Não dá para ficar sentado, porque
a própria oração, né, o próprio estilo da oração, ela pede, né, que a gente fique alinhado em postura, em pé mesmo, né? Bom, quando a gente sente cheiros, aromas ou odores, o que significam? Quando reconhecer-se uma presença é proveniente de um ente querido, como saber interpretar toques, carinho ou uma advertência? Eu já comentei com vocês há muitos anos, através dos nossos áudios inbox, né? Através dos áudios que estão lá no arquivos da EMO, do nosso grupo, né? Mas também estão ali, né? Enraizados também nos outros áudios que estão no 4 Shared, tá? Todos eles, gente, faz parte de um único conteúdo. Todos eles são peças de um grande quebra-cabeças. Não adianta ouvir só um ou outro. Tem que ouvir todos. Devidamente munido do seu caderninho, né? A sua caneta ou lápis, o que você preferir. Para que você possa escrever os tópicos. O que são tópicos? Os pontos chaves. Né? Aquilo que serviu e aquilo que não serviu, aquilo que tocou, aquilo que não tocou, aquilo que você experimentou e aí teve tal sensação, foi uma sensação boa ou ruim, enfim, você que vai fazer, tá? Os tópicos seriam mais ou menos títulos, né? Daí surgem perguntas, daí surge o seu próprio tratamento, sem pegar modelo de nada padronizado por aí. Aqui é pra gente saber interpretar a gente mesmo. Porque se a gente for se basear por interpretação, ciência, o que é costumeiro, fruto de pesquisa e tal, a gente não chega a lugar nenhum, gente. Porque você pode ser algo totalmente diferente do que já foi por aí. Do que já foi colocado ou dizem que comprovaram por aí. Tá? A gente tem um assunto hoje, para continuar com o assunto hipnose, para completar, tá? Levando em conta o comentário do próprio autor das perguntas, tá? Em relação a uma descoberta, uma pesquisa que fizeram, que saiu numa revista e tudo mais, né? A gente vai falar sobre isso, tá? Primeiro eu quero falar sobre esses cheiros, aromas. O que significam? Bom, nós temos a nossa percepção, né? Nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a visão, nós temos a audição, né? Então, esses sentidos, eles estão mais próximos aqui da matéria, né? Só que nós temos outros, que são o apuramento a partir desses sentidos básicos que nós temos. Então, nós sentimos, é meio que um tato, só que extrasensorial, né? Não é um sentir de tocar da matéria, é um sentir de toque do plano espiritual, né? De algo que está invisível, porque nós estamos interpretando como invisível. Nós não estamos ainda programados ou devidamente programados, tá? Para enxergar tudo. Porque nós não sabemos enxergar tudo. Vai dar confusão mental se a gente enxergar tudo. Ou seja, tudo exige preparo. Minha gente, eu volto a afirmar. Não adianta ficar fazendo exercício para desenvolver isso, desenvolver aquilo, acelerar. Não façam isso, vocês vão dar com os burros na água. É sabotagem, é se auto-sabotar. E é o mesmo de querer levar vantagem, não é vantagem. Vocês vão se atropelar, vocês estão colocando o carro na frente dos bois. Esse prédio vai cair porque vocês estão querendo fazer um negócio sem base. Existem relatos e relatos e relatos, alguns não assumidos, porque a pessoa tem vergonha, a pessoa tem orgulho. Ou seja, já começa por aí. A pessoa não lapidou o ego, a pessoa não se tornou humilde, a pessoa enfim, não adquiriu a sabedoria necessária para poder arcar com o desenvolvimento, a responsabilidade de desenvolver-se, tá? Isso é muito importante. Todos são capazes? São, à medida que desprendem-se de algo que vai bloquear. Em atitudes, em postura, em conduta, tem que descobrir, a pessoa tem que descobrir. Às vezes a pessoa acha que tem uma conduta maravilhosa, eu sou tão boníssima, eu não faço nada contra ninguém, mas tem máculas. Hoje você não fez, mas tem máculas. Ou carregando no teu DNA, enfim, nos teus genes, tem alguma coisa que você precisa desfazer primeiro,
Porque não dá para ficar com um pé lá, outro cai. Às vezes a gente não tem noção, gente. Fica tudo armazenado no nosso subconsciente. Tem pessoas que acabam, que é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem pessoas que acabam criando situações. Tá? Vou até dar um exemplo aqui. Como saber se você está no astral, se você saiu no astral, ou se é sonho, ou se você está criando um sonho. Tem isso também, a criação. Tem pessoas que são altamente criativas, que elas conseguem manipular um sonho, elas conseguem participar, elas conseguem criar, e elas não estão no astral. E também não estão sonhando, tipo, nem sempre o sonho é você ser um mero espectador. Pois é, gente, aí que tá a diferença entre o estudo e a experiência. Estudo é uma coisa, experiência é outra. A experiência vai fazer com que, às vezes, um estudo de anos caia por terra, seja desmascarado, seja percebido como nada. Tá? Por isso que eu digo, gente, nem tudo que a gente vê por aí, que a gente lê por aí, a gente deve levar em conta. Eu era uma. Eu queria me basear nos livros do Gnose, eu queria me basear naquilo, mas eu não ia chegar em lugar nenhum. Cabala, esoterismo, não, eu tive que aprender totalmente diferente. Vocês percebem quando eu falo em relação a microcosmos, macrocosmos, né? É tudo novo, é tudo de forma diferente, é tudo da minha forma, que ajuda você a desenvolver a tua forma. E por aí vai, né? Porque senão fica tudo igualzinho, fica meio que suspeito. Será que isso é real mesmo? Porque a pessoa leva em conta porque acredita no outro. E aí? Não dá, né? Não é verdade? Bom, então, eu desde... Não vou dizer que é desde criança, tá? Mas, tipo, bom, se eu sentia desde criança, eu não me recordo ou não tinha ainda preparo para poder perceber. Tá? Mas os chamados anjos da guarda, os mentores, os amparadores, ou seja, os bem-intencionados do plano que agem espiritualmente, eles sempre interagiram com a gente aqui na terceira dimensão. Sabe? Sempre deram um jeitinho para poder advertir ou para poder ajudar, né? Enfim, só que nem sempre a gente está preparado em relação à nossa sensibilidade. Normalmente nós sentimos dores. Aí a gente vai entrar no outro lado, né? Que a gente vem falando que olha a dor, pode, né? A dor, o desconforto, né? Ou seja, é o espírito te tocando, mas te tocando para qual intenção? É diferente daquele um toque de provocar peso nas costas, incômodo, mal-estar, sonolência, vômito, tremor, essas coisas todas. Aí, obviamente, está na cara que, se você for usar lógica de percepção sensorial, pô, se tá te causando mal-estar, coisa boa. Não é, né? No mínimo, a pessoa do outro lado, ela tá numa situação ruim. Aí precisa ver, aí precisa identificar se é um encosto, ou seja, ele nem sabe o que tá fazendo, nem sabe que tá encostado em você, passou, grudou, né? Ou se a pessoa tá ali proposital. Então tem que ver. Aí por isso que você tem que desenvolver, observar, estudar, né? Para poder sentir, comprovar por A mais B o que é. Porque não dá para ficar só confiando nos outros, sabe? Entende? Você tem que realmente, gente, cruzar a barreira, sabe? Você tem que experimentar. Para você saber qual é que é. O teu crescimento, a tua evolução, também como médium, como paranormal, precisa disso, depende disso. E lembrando que tudo que você for trabalhar nessa vida, você vai levar para as próximas. Você vai levar para o outro lado. Quer dizer, você está em lucro, né? De todo jeito é vantagem. Não é vantagem achar ou adotar conhecimento ou ciência ou dita comprovação de outras pessoas. Não é vantagem. Não tem outra palavra para dizer. O bacana mesmo, o interessante é você desenvolver o teu método, o teu estudo, a partir do teu conhecimento inicial. Depois você vai evoluindo, vai se aprimorando, vai crescendo.
Então, o interessante é isso que a gente estimula vocês fazerem. Nunca acreditar de primeira no que está sendo falado, nunca adotar como verdade e agir a partir daquilo. Serve como um alerta, tá, gente? Vocês percebem que o nosso trabalho é sempre alerta, né? Sempre alertando, porque não é porque saiu numa emissora, saiu na mídia, saiu numa revista considerada, que aquilo é a verdade absoluta. Opa! Peraí. Não dá pra simplesmente adotar aquilo como verdade verdadeira, ó, né? Ah, porque cientistas cientistas é, ah, terapeutas nem tanto, porque o terapeuta verdadeiro, ele já tem por si o próprio estímulo de experimentar, né? A própria prática na terapia, em cada um, já vai forçar ele ou ela a adotar um mecanismo próprio de trabalho, né? De terapia, né? Mas as pessoas, né? Os estudiosos, tal, estão sempre pesquisando, né? Eu sou sempre a favor do experimento. Né? O experimento, ele substitui qualquer outro tipo de estudo superficial ou teórico, tá? De novo, a gente falando sobre isso, né, gente? Então, veja bem. Então, olha só. Quando a gente sente, tá? Existe uma linguagem, já falei para vocês isso há anos atrás, através de aulas, existe uma linguagem de toques, tá? Que significam tipo, toques nos ombros, toques nas mãos, na testa. Eles se comunicam pelo toque. Existe sim, os hindus, tá? O povo no plano espiritual, os hinduístas do plano espiritual, eles trabalham dessa forma, tá? Pelo método eles aproveitam que o canal ele é sensitivo, então eles se comunicam. Tipo, não falam nossa língua, mas entendem, então eles se comunicam. Às vezes não dá para falar em frases, é errado chegar pra pessoa do outro lado. Você percebe que eu não tô falando espírito? Espírito somos todos nós, né? A pessoa que está viva do outro lado, vamos chamar assim, vamos acostumar com essa realidade, né? Ela não precisa falar nossa língua. Não adianta a gente ficar ali, sabe, querendo que fale, fazendo perguntas. A gente tem que crescer, amadurecer, para poder perceber que existem objetivos, e eles agem, eles atuam e eles ensinam pelo objetivo. Então foi aí que eu aprendi a enxergar um pouco maior, não tão pequeno, tão limitado como eu enxergava antes, né? Eu já falei para vocês, principalmente no Mundo Mágico de Rosita, já falei para vocês em relação a todo o conhecimento que a gente teve que adquirir, né, a partir do aqui e agora. Já falei para vocês sobre o Bartô, né? Quando eu ficava ali perturbando mesmo, porque eu ficava ali, sabe, perguntando tudo, até que roupa que eu iria usar. É um absurdo isso. A gente se preocupa muito com o futuro, muito. Isso é uma criancice, isso é próprio do iniciante, tá? E a gente sempre vai tender a buscar o sobrenatural, gente. A gente sempre tende a olhar para cima, né? Só que às vezes a gente olha para cima e não vê nada. E aí cabe a nós o que? Buscar o sobrenatural. Primeiro a gente vai para as coisas que já existem e fica ali tentando buscar a solução da nossa língua, da nossa forma. Só que aí eles lá, os mais superiores, né? Eles vendo a nossa fragilidade, eles resolveram nos ensinar, resolveram passar aí fazer uma comunicação, montar uma ponte. Só que uma ponte adequada não é o caminho através de letras, de palavras, isso é muito vago, e outra, às vezes o sentido muda completamente. Então aí surgiu a mensagem, né, de toques, a comunicação através do toque. A gente emitia ou emoção, né, ou numa questão, numa dúvida, né? E eles tocavam numa parte do nosso corpo, expressando uma necessidade de compreensão,
um pouco maior daquela que a gente estava solicitando. Então, isso, gente, é um experimento que não existe em nenhum lugar, vocês podem procurar. Não existe, infelizmente, porque tá todo mundo mais preocupado com o aqui e agora, não no sentido de aproveitar cada momento para evolução, não, e voltar-se à evolução, né? Se propor único e exclusivamente no caminho da evolução, não. O pessoal tá preocupado com a sobrevivência, tá? Uma frase que eu ouvi no seriado, naquela época, eu era criança. Naquela época, o MacGyver. Eu era criança ou era adolescente? Enfim, era por aí, eu era bem mais nova. E um cara lá, tipo num país com muito precário, como é que fala? Oprimido pelos criminosos e tal. E ele falou assim pro MacGyver que eu nunca vou esquecer. É difícil mostrar liberdade ou pregar liberdade para aqueles preocupados com sobrevivência. Meu Deus, aquilo foi um divisor de mares, sabe, gente? Tá? Foi realmente um divisor de mares. Então, para vocês verem que a gente precisa de tudo, a gente tá aberto, a gente tem que estar aberto a tudo, a gente não pode estar fechado. Entende? A gente não pode só dizer, ah, não, só isso que é melhor. Não, não, a gente tem que estar aberto. Claro que não ao ponto de se convencer por qualquer coisa. Não, peraí. Tem que haver um filtro, tá? Você tem que ter uma programação codificada para que só entre, opa, o que é verdadeiro. Então, para isso, a oração é tudo, né, minha gente? Tá? Então, como reconhecer, né? Dá para reconhecer, porque é um toque leve. Você percebe alguém te tocando literalmente. Quem não tem ainda um autocontrole, quem não sente, interpreta como dor. Ah, me deu uma dorzinha agora no pescoço. Às vezes eles pegam pegado mesmo, sabe? É uma advertência, um toque de advertência. Opa, aí você se vigiou, opa, tô fazendo alguma coisa de errado. É do lado esquerdo ou do lado direito? Né? E o lado esquerdo e o lado direito é muito maior do que sim ou não, tá? Não se resume a sim ou não. Então, tipo assim, o que eles querem dizer é, você tem que vir a mim, não a gente tem que ir a você, porque a gente está num conhecimento maior que o seu, então é interessante você fazer parte dessa egrégora que a gente faz parte, que a gente está emitindo em frequência para você. É mais ou menos esse o recado que eles dão, tá? Colocando em palavras, tá? Bom, levando em conta apenas o sentido, tá, minha gente? Tá? Bom, então quando a gente sente cheiros, aromas e odores, que aí já é a percepção do olfato um pouco maior, né? Um pouco mais apurada, né? Então quando a pessoa tem esse dom, obviamente que são visitantes, tá? Tem pessoas que sentem cheiro de rosas, tem pessoas que sentem cheiro de defunto, literalmente, carne estragando, é verdade. Enfim, os espíritos, eles têm cheiro. Vai me desculpar, gente, quem não acredita, mas eles têm cheiro. Eles têm, sabe por quê? Porque eles emitem a lembrança. Não é que eles têm cheiro propriamente. É um extrasensorial. Eles não exalam propriamente igual na matéria, igual se exala na matéria. É um exalo tipo de mente, é um pacote completo. Olha, a minha situação é esta, meu amigo. Tipo, ele tá passando. Então, tipo, quando a pessoa tá ali no meio das rosas, oh, meu Deus, no meio das flores, jasmim. Então, a pessoa passa por você, ela deixa aquele cheiro, aquele aroma da atualidade dela. Quando a pessoa, a atualidade ainda estou em pendência, sabe? Ainda não superei a minha morte, ainda tenho muito que aprender, ainda não estou em hospital, estou esperando ajuda, eu tenho que me favorecer. Aí vem normalmente com cheiro de flores, acho que é crisântemo, né? Crisântemo ou cravo, sei lá. Enfim, é o comum que se coloca em caixões, né? E quando eu morrer eu quero pétalas de rosas, não quero aquele tipo de flor. Só pétalas de rosas, cheio de pétalas de rosa, vou estar ótima. Colorido, não importa a cor. Maravilha, vermelho, amarelo, azul se tiver, branco, bastante branco, rosa, sensacional.
Ó, meu testamento, hein? Já tô fazendo aqui com vocês. Que absurdo, né? Enfim, vocês dão risada às vezes de alguns áudios que eu faço, né? Meu Deus, se bem que eu ando falando muito sério, né, ultimamente. Muito sério, porque o assunto é muito sério mesmo. Não que esse não seja, claro que é. Mas é muito bom um toque de descontração, né? Um pouco de humor, que não é negro, é um humor claro, né? Um humor brando, um humor sensato, né? Que não faz mal pra ninguém, não é verdade? Que se refere à minha pessoa, óbvio. Bom, só que nesse caso da pessoa que me perguntou, tá? Existem casos e casos. Por isso que é bom passar em box. Eu poderia passar em box essa... Boa noite, Sandra. Deus te abençoe, minha linda. Muito obrigada pela participação. Deus te abençoe imensamente. Levando em conta que você está no hospital, né? E não sei se você entrou no UTI agora. Nossas orações hoje vão ser dedicadas a você, tá? E também uma outra moça que pediu, que tem merecimento também, tá bom? Bom, continuando. Enfim, eu poderia ter exclusivamente respondido somente em box, só para a pessoa que me perguntou. Mas, eu achei interessante, porque tem muitas pessoas que perguntam e eu respondo. Então, eu acho que é bacana a gente já passar, né? Para que as pessoas possam já saber o que é e aprendendo, conforme a pessoa vai acessando, vai vendo outros áudios também. E quem quiser se aprofundar nesse assunto, é só pedir que a gente se aprofunda, tá? Hoje, obviamente, que a gente vai pincelar, tá? Mas a gente vai responder, óbvio. Então, mas não dá para falar muito detalhado, não dá para ensinar de A a Z, né? Mas a partir do que eu tô falando, dá para vocês se aprofundarem, porque eles estão do outro lado, eles estão ensinando, eles estão dispostos a ensinar, tá? Quem quiser, quem puder aí, está aberto a ensinamento, tá bom? Bom, nesse caso em específico, a pessoa, ela quis mostrar para você o lado que ele tá vendo, que ele tá tirando numa boa o fato dele ter morrido, tá? O fato da pessoa ter ido pro outro lado, tá levando numa boa. Se ele tivesse em sofrimento e tal, aí você estaria sentindo o cheiro de defunto mesmo, de cheiro, aquele cheiro peculiar, ou então, dependendo do tempo, né, enfim, tá? Carne dissolvendo e tudo mais, não vou entrar em detalhes. Gente, acontece. É o espírito pedindo help mesmo. Mas é muito difícil isso acontecer para nós. Que existem pessoas do outro lado de prontidão para socorrer. Então fica ali guardando praticamente, esperando a pessoa dar um help, pedir um help, né? Porque ainda não se ligou. E às vezes a pessoa precisa passar por aquela experiência, por aquele sofrimento, para poder abrir alguma coisa. Porque a pessoa é tão dura, né? Enfim, que às vezes a pessoa tem que estar ali. Mas não quer dizer que ela esteja sido abandonada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu vou responder daqui a pouco sobre anjo da guarda, porque acontece certas coisas daqui a pouquinho. E tem a ver com o que a gente já tá falando agora. Tá parecendo mais concurso público. Né? Prova de concurso público. Às vezes a resposta de uma coisa tá no início, né? Meu Deus! Não é verdade? É mais ou menos por aí, tá? E eu tô ficando com a cabeça meio que assim. Olha, gente, diga-se de passagem, concursos hoje em dia, eles estão muito instrutivos, vale a pena. Sem visar entrar. Você não precisa entrar, porque é enriquecedor. Dependendo do concurso que você faz, ou um vestibular, sabe, ou para entrar em alguma empresa, gente, é enriquecedor o que você aprende, o que você desenvolve. Porque o modo que eles estão passando agora, o concurso, que eles estão ministrando as provas, é totalmente instrutivo e totalmente interpretação de texto. Então, não vou dizer para vocês que é fácil, mas exige fôlego. Fica a dica. Exige fôlego, exige não somente uma noite descansada e uma barriga bem alimentada, um organismo bem alimentado, mas exige que você tenha uma concentração máxima, uma leitura dinâmica importante, hein? Leitura dinâmica, tá? Para poder fazer mais rápido, porque pela quantidade, às vezes, de questões, às vezes a gente precisa de um tempo um pouco maior para poder assimilar, porque é muita leitura, tá?
Mas se você tiver uma leitura dinâmica, uma atenção dinâmica também, ou seja, você tem que estar muito centrado. Você tem que estar otimizado. O indivíduo que entra numa prova para fazer um concurso otimizado, ou seja, ele está ali no foco. Ele faz a prova antes do tempo pedido e tira nota máxima, gente. Consegue, tô falando sério. Porque é uma questão de lógica, é incrível. Sabe? Tirando algumas matérias, né, que exigem um pouquinho mais de concentração, cálculo, essas coisas, mas de resto, minha gente, é algo assim que um paranormal tira de letra. Tô falando sério. Por que eu tô falando isso? Não sei, mas as pessoas que estão fazendo o concurso devem saber melhor que eu. Bom, enfim, que não, nem sei quem é, tá? É, mais ou menos assim. Bom, então, ficou bem claro, né? Em relação a aromas, odores, mostrando a situação da pessoa. E o toque, acompanhado com toque, né? Quando vem um toque. Ah, mas Rosita, como é que a gente sabe que é um parente nosso? Eu acho que não é o parente meu que morreu há alguns meses atrás. Porque se fosse, faria, né? O toque seria na cabeça, seria no pé, seria na mão. Não, gente, não é bem assim que funciona. Porque a percepção da pessoa muda às vezes. No exato momento da passagem da pessoa, ela muda. E às vezes não deu pra tocar na tua cabeça, deu pra tocar no ombro. Mas tocou. Só te mostrou que estava ali, ó, estou aqui. Entende? Ou no ombro, ou no rosto, ó, estou aqui. Passou por você, deu um beijo. Às vezes você pensa que é um toque, que é um carinho, às vezes é um beijo que a pessoa deu. Entende? É um convite. Tô falando para todos, tô falando também para pessoa, obviamente. Eu sempre procuro deixar meio que no anonimato, né? A não ser que a pessoa se exponha, óbvio, tá? Aí eu libero, óbvio, tá? Mas... se bem que existe um porquê, a gente já falou áudios passados, né? Existe um porquê de eu preservar, assim, né? Às vezes, assim, a identidade da pessoa, mesmo ela liberando e tal, né? Enfim, a gente já falou sobre isso, não cabe falar agora. Mas estou agradecendo, estou amando essas perguntas de vocês, estou amando a participação de vocês. E é isso, né, gente? É uma turma que a gente tá... com muita força, né? A gente está realmente nos fortalecendo, nós estamos realmente nos fortalecendo bastante, né? E essa força está sendo refletida para muita coisa que a gente precisa de força para poder ultrapassar. Que às vezes sozinho não dá não, viu, gente? Às vezes um mal que foi adquirido por grupo, somente com a força de um grupo a gente é capaz de vencer. Sabia disso? Sabia que a gente pega uma situação, a gente agrega um mal na nossa vida... grupo, com força de grupo, e somente a força de outro grupo é capaz de vencer? A gente sozinho não vence? Isso se refere também às coisas do coletivo que a gente puxa, né? Minha gente, é grande. Hoje a gente tá passando bastante chave, né? Bom, quando reconhecer se uma presença é proveniente de um ente querido, já falei, né? Como saber interpretar toques, carinho ou uma advertência, já falei também, né? Quando a gente sente cheiros, aroma ou odores, né? Aromas bons, né? Cheiros gostosos, né? Ou odores, né? Fedores e tal. É um convite, minha gente. Esse assunto é um convite para cada um se examinar se você sente esse fenômeno, se esse fenômeno faz parte da sua vida. Tá na hora de você, arregaçar as manguinhas e pesquisar você, porque você não vai encontrar em lugar nenhum. É um convite para você ir para os mundos internos, mergulhar nos mundos internos, gente. Mergulhar no oceano enorme dos mundos internos. Sentir. Não adianta só olhar o mar. Ah, o mar é lindo, né? Ah, que legal, tem as ondas. Tá, mergulha. Mergulha, sente a intensidade, sente a força, sente tudo. Para você poder formar a tua própria experiência. Dissipando máculas, né? Você tem que estar preparado para isso, claro. A gente fornece todo esse preparo, né, minha gente? Tá? Mas a gente nunca para de evoluir, né? Cada fenômeno que acontece com a gente é um convite para a gente crescer mais um pouquinho, né? Tá? Bom. Social, fenômeno.
Moda dos jovens encherem a cara de bebidas alcoólicas. Ai, gente, isso tá tão comum, né? E tá assustador, viu? Assustador. Porque cada dia mais pessoas e pessoas reclamam, ou de filhos, ou de parentes, né? Pessoas jovens que simplesmente enchem a cara. Não importa se estão no happy hour, não importa se estão na saideira, não importa se estão no intervalo de colégio ou de trabalho, não importa se estão no final de semana, é mais com amigos, é mais em grupo. Esse fenômeno não está sendo, vamos assim, apresentado de forma individual, mas sim em grupos. Essa é uma característica, em grupos grandes, às vezes grupos pequenos, vários grupos pequenos distribuídos no ambiente só, tá? Todos coligados, tá? E jovens, se você for comparar as pessoas mais velhas, o modo que elas bebiam, o modo que elas saíam é totalmente diferente, distinto. O modo que está sendo usado é totalmente diferente do que hoje em dia está sendo empregado. E é de encher a cara, de cair, passar mal, de passar mal até um coma alcoólico. Tá assim a coisa. Enquanto não enche tudo mesmo, até sair pelos ouvidos e olhos, não sossegam. É uma coisa impressionante. Por que está acontecendo isso? Já falei, existe um bando de gente invocando espíritos. Estão abrindo passagem para eles virem direto às pessoas, atacarem as pessoas e brigarem. Por que as pessoas jovens? Porque é jovem. E outra, não tem nenhum dono do corpo. A pessoa velha, que já é bebum, já tem donos do corpo dela. Ela não se domina, não se controla, não é equilibrado, não sabe, vive empurrando com a barriga, se preocupa só com a sobrevivência, às vezes nem se preocupa, já tem os donos, já tem as entidades com elas. Mas os mais jovens, quanto mais cedo, melhor para eles, porque eles estão em busca, eles querem satisfazer os seus vícios, eles querem satisfazer os prazeres da carne, não importa quais prazeres. Eles não querem saber se são provisórios ou não, eles querem deixar eterno a partir de um corpo ou outro. Então eles procuram dominar as pessoas, controlar as pessoas. E as pessoas mais abertas, sem compreensão, sem controle, são muito mais frágeis automaticamente, acabam virando vítimas. São vítimas, né, gente? Não tem outro nome, né? Tá? Aí é um trabalho de caminhamento a partir do momento que você começa a orar, né? Primeira oração, né? Porque existe o livre-arbítrio, tá? Tipo, Rosita, quando a gente ora, né? Enfim, eu acho que eu ainda vou responder, eu acho que faz parte hoje das perguntas de hoje. Mas lembrando assim, por alto, que eu preciso falar também, a gente pode orar para uma pessoa sair de um mal e tal. Então, é bom orar sim, mas para chamar a consciência da pessoa para ela pedir socorro, porque infelizmente, existe uma ordem, né? Tá? Talvez para ninguém sair invadindo terreno alheio, né? Existe uma regra, existe uma norma. Então a regra é, opa, né? Tipo que nem o judô, tem que bater no tatame para dizer, para aí, né? Para tudo que eu quero descer. É mais ou menos isso, tá? Então, aí tem que esperar o para tudo que eu quero descer, aí depois disso tá liberada a ajuda. Mas a gente pode provocar um para tudo que eu quero descer, né? Através da oração, tá? Levando em conta que a gente não pode manipular. Então, tem que ter noção. Senhor, desperta a alma dessa pessoa, desperta a consciência dessa pessoa, para que a pessoa verifique, meu Deus, Senhor, sabe, entregar a pessoa mesmo, interceder, patrocinar. É dureza, pode vir ataques. Podem vir ataques, não vou mentir para vocês, óbvio, eu tô falando a vida toda nisso, né, tá? Todos os áudios tô falando sobre isso. E você tem que estar muito bem, obrigado. Se você tá começando a caminhar agora com as pernas, tipo, acabou de nascer agora, tá que nem aquele viadinho, assim, ainda se tremendo todo,
né? Ainda para se firmar em pé, pelo amor de Deus, não faça isso. Para, não tenha pretensão de salvar o mundo todo, senão você cai de vez e fica riado e depois é difícil de levantar. Complicado, tá? Então tome cuidado. Vamos lá. Quando a gente ora para um determinado mal que nos acompanha sair e este sai, mas retorna, o que fazer? Bom, primeiro, levar em conta que quanto tempo você tá com aquele mal, né? Aquele mal não vai ser da noite pro dia que vai sair. Ele já tá impregnado na sua aura, ele já tá impregnado na sua energia, ele já te conhece, ele já se tornou parte de você. E, na maioria das vezes, acaba sendo até uma muleta sem que a gente perceba. A gente acaba até adotando certas qualidades daquela pessoa que está com a gente, tá? Não importa a evolução dela, se virou um demônio, entende, tá? Infelizmente tem isso também, porque também é uma pessoa, o demônio também é uma pessoa, que precisa de evolução, caiu no abismo profundo e se tornou mal. Ausentou-se da luz, né, por muito tempo e ficou em estado animalesco às vezes, né? Então, tudo, gente, que acontece pra gente é oportunidade de encaminhamento, de vibrar luz, de aplicar cura prânica, passe, enfim, não importa. Cura a partir, né, da imposição das mãos, tá? E quem é médium normalmente tem bastante ectoplasma, né? Então pode mesmo aplicar nas pessoas para interceder, tá? Principalmente usar isso no astral, né, minha gente? Muito. Vai vir muitas perguntas a partir desse áudio, vídeo, tá? Porque eu tô pincelando alguns assuntos pra gente poder fazer separado. É que foi necessário fazer assim, dessa forma, tudo junto, tá bom? Meus mentores pediram, ainda vou saber só depois. Aliás, vou passar a saber só depois. Eu fiz 2 vezes. Eu coloquei 2 vezes aqui. Bom, enfim. Agora a continuação do tema hipnose, né? Boa noite, Fátima. Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda também. A todos que estão nos assistindo. Aliás, nos ouvindo, né? Eu vou aqui pegar a minha cola, só que dessa vez no meu aparelhinho, para ler, né, na íntegra, tá? Eu vou só repassar, minha gente, o que a gente falou na sexta-feira na linha de amor, tá? O tema é o mesmo, só que colocado aí de forma diferente, tá bom? Porque tinha outros assuntos também, não era exclusivo só hipnose, tá? Eu até achei que esse assunto hipnose fosse ter um 2 ou 3, mas não. Não, porque abre parênteses, né, gente? Quando começa a abrir parênteses, aí a gente tem que dar uma pausa, respeitar esses parênteses que foram abertos, porque são dúvidas que devem ser esclarecidas antes de retornar no mesmo assunto, entende? Vou só repassar o que a gente falou, né? Tudo começou com: Rosita, por favor, se puder me responder no áudio de ontem sobre hipnose. Será que eu entendi? Uma pessoa pode, usando o poder da mente dela, trabalhar pensando forte em mim, me obrigar a fazer o que ela quer? A gente já falou, a gente já respondeu. Só reforçando o seguinte, minha gente. Muitos hipnotistas, muita gente da área vai falar que não é assim. Quando eu fiz o curso, a pessoa que ministrou, o professor, ele foi logo desmistificando. Mas não é assim que funciona. Porque se não fosse, no próprio curso, eu não teria oportunidade de ver com meus próprios olhos esse fenômeno acontecendo. Tá? Da pessoa hipnotizada, a pessoa, o terapeuta, ele tinha conhecimento de um certo ator que a pessoa admirava, pois ele programou a mente dela que conforme ele olhasse para tal pessoa, não seria outra pessoa, seria o ator. E ela agiu com os olhos abertos, ficou em pé, ficou andando, agindo como se estivesse diante do próprio ator. E a pessoa falando numa boa: olha, viu, hipnose, pá. E ela aplica hipnose também. E ela aplica hipnose e ela mesma confessou que teve um dia que ela hipnotizou um rapaz para curar ele de alguma coisa, tal, e depois o rapaz falou assim, eu acho que para parar com as brigas com a mulher, alguma coisa assim,
Falei assim, vem cá, você me hipnotizou ao ponto de eu fechar minha mão? Porque eu vivo fechando minha mão do nada. Assim, sim. Aí qual é o intuito? Aí ela não falou pra ele. Olha, eu acho isso um erro. Não falou pra ele, mas falou pra nós. O intuito era, eu tenho gravado isso daí. O intuito era fazer com que a pessoa, antes de fazer tal coisa, ela fechasse a mão e se concentrasse na mão fechada. Tudo bem, impediu dela fazer coisa errada? Impediu dela falar alguma coisa? Impediu. Aparentemente é uma coisa boa, que bacana, empregou a hipnose de uma maneira positiva, não foi, Rosita? Foi, mas é um risco, Cacilda. É um risco, não é elegante, não é legal, não é bacana. Poxa, a pessoa o que é? Marionete? Vocês conseguem compreender a minha indignação, gente? Por que a Rosita é contra totalmente hipnose, regressão, progressão, seja lá o raio que o parta que for? Desculpe até o termo. As pessoas ficam hipnotizadas, encantadas com a hipnose. Oh, pode fazer tal coisa. Viu, Rosita? Ah, tenha santa paciência, não é assim, minha gente. Não é bom nem chegar perto. É igual sujeira. Se você encostar, vai grudar em você e para tirar depois vai ser fogo. Verdade é essa, tá? Bom, tem mais coisas para falar, porque as perguntas já falam por si, né? Aqui a revelação, né, da minha consulente, falando que ela é prova viva que foi removido várias hipnoses que ela tinha. Se ela tinha, foi tudo removido, porque ela agora tá outra pessoa, graças a Deus. Eu não usei hipnose, eu não preciso usar hipnose pra ajudar a pessoa a se curar. Eu não vou dizer pra curar, eu não vou ter essa pretensão, ridículo isso. Pra ajudar a pessoa a se curar. Tudo é uma autocura. Vai me desculpar, mas é. O resto é provocação. Só isso. O resto é amenização. Porque, usou ali a apocultura. Putz, curou uma coisa que eu tinha. Ah, tá bom, beleza, tá. Você acha que curou? Não. Só desbloqueou aquela área que estava altamente afetada que como é que eu vou dizer, em ferramentas normais, convencionais, né? Enfim, tratamentos convencionais, não estava conseguindo, de uma forma natural, tá? Tirar aquele mal que estava ali incomodando a pessoa. Então, ela não quis saber da causa dela. Ela quis saber do desconforto. Então, ela curou o desconforto, tá curada. Na cabeça dela tá curada. Na cabeça do terapeuta, na cabeça da cadeia de todos os terapeutas que são envolvidos nisso, a Rosita tá errada, eles estão certos. Só que a Rosita não segue ela. Segue um princípio já existente há milênios. É milenar. Jesus não precisou hipnotizar ninguém para curar. Tá? Existe um mistério enquanto a isso? Existe, mas tudo indica que ele fazia a pessoa, sem hipnose, entrar num estado de consciência profundo, tá? Propício, para que ela se conscientizasse. Dentro do pacote conscientização, que é bem diferente de despertar a consciência na projeção astral ou acordar do outro lado, não tem nada a ver, é diferente, tá? Despertar a consciência significa você se conscientizar das suas falhas e querer saber, já munido de fortalecimento que o próprio Jesus fornecia, esse fortalecimento instantâneo, a pessoa já estava altamente capacitada para lembrar de onde é que veio aquele mal. E ela própria já... Opa, peraí, então eu não preciso mais dessa consequência para poder fazer com que eu regredisse a minha consciência para que eu pudesse saber por que eu tô com esse mal. Porque, gente, muitos de nós pecamos, erramos, nos programamos, e se não fosse essas dores, esses desconfortos, essas doenças, a gente jamais se daria o trabalho de tentar verificar por quê. Só que o ser humano é tão filho da mãe, para não dizer outra coisa, que o cara, ele não quer saber, ele passa por cima. Ele passa por cima. Ele não quer saber, fiz bem feito, que se dane, não me arrependo. É mais ou menos isso que ele quis dizer, que ele quer dizer. Então ele tá preocupado só em amenizar tudo. Ele não tá preocupado, ou seja, ele tá se distanciando cada vez mais de Deus. Quem é que tá sendo o comandante dele? Sei. Tá indo direto pros braços de quem? Das energias de abatimento. Ele não tá sendo abatido porque ele tá dentro da energia de abatimento. Pois é.
Pois é. E ele está sendo usado também. Ele pensa que é o rei ou a rainha da cocada preta. Mas não é. Vocês conseguem entender o que eu tô falando, gente? É muito sério. Inicialmente a pessoa vai negar. Ah, imagina. Imagina? Não sou eu que tô dizendo isso. Eu comprovei por A mais B, porque eu também já falei um dia. Imagina. Lógico. Bom, com hipnose é possível ordenar... o que eu tô falando agora é o que foi falar... Aliás, o que eu tô falando agora não, né? Mas essas perguntas foram... Eu só tô recapitulando, tá certo? Com hipnose é possível ordenar ao corpo para se autocurar ou perguntar o que seria necessário para obter a cura? Perguntar o que seria necessário para obter a cura não precisa de hipnose. Da mesma forma que progressão para o futuro não precisa de hipnose. Eu sei o futuro da pessoa sem me hipnotizar ou hipnotizar a pessoa. Tá? Ou seja, existem outras práticas. É um fenômeno natural quando a pessoa se conscientiza. Quando a pessoa assume o compromisso de se conscientizar, aos poucos ela vai ou progredindo, quando ela tem que progredir para poder verificar o mal que ela está fazendo com ela no presente, que ela precisa se convencer de que tem que modificar. Isso é um fenômeno natural, tá? Ou regredir. Também é um fenômeno natural. Quando é feito de forma natural, ou seja, quando é desembocado de forma natural, quando é um manifesto de forma natural, sem provocação, sem artifícios, sem adulteração, sem trapaças, porque hipnose é trapaça? A progressão hipnótica é uma trapaça? A regressão hipnótica é uma trapaça? Você pode dizer que não, mas é. Dependendo do grau de compromisso com sua mente ao eliminar as consequências, tá? Lógico. Então aí vai do ponto de vista de cada um, vai do grau de comprometimento com a evolução de cada um. Aí pode já ser caracterizado os porquês que as pessoas não conseguem atingir o máximo delas. Opa, ela tá, vamos dizer assim, dando as costas para algo que ela precisa assumir. E o nosso trabalho ele vai ajudar essa pessoa a fazer isso. Ok? Tá? Bom, você viu que eu de novo reforcei, para poder a pessoa entender. Gente, se tiver dúvida, eu falo milhões de vezes a mesma coisa de forma diferente, não tem problema nenhum, mas não me forcem a falar tudo igual, porque eu não consigo. Tá? Eu tenho uma dificuldade. Eu só consigo emitir, eu não consigo copiar, nem de mim mesma, é difícil. Tá? Mesmo as aparentes cópias de mim para mim mesmo, né? Tipo assim, deu falha no vídeo, eu tive que relembrar, tive que acessar os registros já gravados no éter para poder repetir para vocês. Ufa, consegui, mas não foi da mesma forma. Não foi com a mesma intensidade, né? Enfim, tudo diferente. Bom, essa coisa de hipnose é mesmo fácil. Ah, não, antes disso, o mais interessante desse experimento... Ah, tá, já vou entrar aqui. Essa coisa de hipnose é mesmo muito fascinante. Li uns artigos no jornal de esoterismo de terapeutas que usando a hipnose, ou melhor dizendo, usando progressão hipnótica, tem a regressão hipnótica, né? Aqui, o aluno está se referindo à progressão hipnótica, que é o avante, né? É o futuro, tá certo? É possível? É. É uma trapaça? É. Vai adiantar alguma coisa? Depende. Em relação ao que eu falei no áudio passado, na sexta-feira, ontem a gente não ministrou, eu precisei descansar, tá? Para poder ter fôlego para hoje. Eu tenho minhas atividades também, né, gente? Sou humana, né? Não sou ainda a superwoman. No dia que eu for, vai ser ótimo. Tô chegando, né? Tô ensinando vocês também, né? Mais ou menos assim. Já tô conseguindo fazer quase todos os dias, já tá ótimo, não é verdade? Então vamos que vamos, né? Vamos crescer, né? Sem pretensão de querer correndo para ontem, né? Um fôlego que ainda não temos, mas estamos conquistando. Bom, em relação ao que a gente falou no áudio passado, na linha de cura, aliás, na linha de amor, em relação ao subconsciente, eu comentei com vocês, porque na verdade eu respondi essa questão muito superficialmente, porque eu quis passar outros poréns. Só que graças a Deus me perguntaram novamente e
enfatizaram esse porquê, esse coisa. Ainda falaram assim pra mim. Vou ler tudo aqui, tá? Ou melhor dizendo, progressão hipnótica. Conseguiram ver o futuro da pessoa e numa dessas experiências fizeram um teste prático e que mostrou sucesso. Conseguiram comprovar que o paciente disse sob hipnose realmente ocorreu na prática. O mais interessante desse experimento é que quem fala o que vai ocorrer é o subconsciente da pessoa, ou seja, a pessoa não vai mentir para si mesma. Aí eu até comentei, não, é possível sim, porque a pessoa em estado hipnótico, mesmo deixando a pessoa à vontade, deixando ela conduzir a hipnose, tá? Se ela tiver alguma anomalia, alguma patologia, que o terapeuta, que o hipnólogo, ele não sabe, desconhece, o hipnotista desconhece, é capaz de confundir sim, com realidade. Isso é perfeitamente capaz. Obviamente que eu não me referi dizendo, não afirmei, primeiro que eu não estava lá. Segundo, que fica sempre aquela coisa, né? Tá? Não estava lá, mas eles estão dizendo que teve sucesso. Tá? Ou seja, até aqui completou a pessoa, deixei lá pro final. Eu coloquei no final, porque só depois que veio, graças a Deus, eu dei bastante tempo, né, gente? Para todo mundo poder fazer pergunta, né, para hoje. Ó, quero falar a respeito do experimento de progressão hipnótica do qual comentei. No caso que comentei, a pessoa falou ontem, aliás, a pessoa falou onde estaria numa certa data no futuro. E essa informação foi guardada até num cofre por segurança e na data dita, os terapeutas foram até o local que ela dissera e ela estava lá. Ou seja, ela não mentiu para ela mesma. Ou seja, ele reforçou, não, Rosita, ela não mentiu para ela mesma, foi comprovado. Tudo bem, ela não mentiu, mas não é questão de mentir. Ela progrediu. Ela progrediu. O que acontece? Ela, no mínimo, tem um dom. No mínimo, minha gente. E outra coisa, não é pra gente achar que a gente então segue um script. Não, tudo é modificado. Nesse caso aqui, ela não modificou nada. Por isso que ela estava ali. Mas não que isso seja um veredito. É muito arriscado. O receio a pessoa acha, não, tá tudo então escrito, né? A gente tá o quê? Relembrando? Então até eu pensei, pô, será que a gente tá relembrando de uma vida que a gente já teve? Tá todo mundo aqui dormindo? Até eu já tive essa coisa. Né? Porque às vezes, né, puxa vida. E quando a gente vê o futuro, prevê o futuro? Mas eu fui doutrinada, eu fui ensinada, né? Eu fui preparada, eu fui iniciada, tá? Para poder perceber que o dom de poder enxergar o futuro, tá? Só já não tô falando mais do mesmo assunto, tá? O dom de eu tô abrindo um parênteses para vocês poderem entender. E para a pessoa também poder entender o que eu quero dizer. Eu não estou afirmando que aquilo é mentira, mas eu afirmei no áudio passado que pode ser, não isso, mas é duvidoso. Quando deixa a cargo do nosso subconsciente, às vezes o nosso subconsciente, ele vagueia. A probabilidade do consciente interferir é muito grande. Que garantias a pessoa tinha, o terapeuta tinha, de que era só o subconsciente da pessoa? Entende? Então é um terreno muito vago, muito novo ainda. E que não pode ser colocado como veredito, como solução, ou como resultado final. Olha, acabou e pronto, é isso e pronto. Não é assim, gente. Graças a Deus temos a relatividade a nosso favor. Porque se fosse assim, já imaginou que saco? Tipo, então você vai no cartomante, aí o teu futuro vai ser péssimo. Pô, que merda, então eu vou morrer, então eu vou me matar, porque não é verdade? Pô, não é verdade? Não faz sentido. Deus nos deu um dom de ver o futuro, de ver o presente, de ver o passado, para poder aprimorar aquele indivíduo, para poder a gente se aprimorar em primeiro lugar. Entende? Não para condenar aquele indivíduo naquele mal, porque tudo é modificável, minha gente. Nova era, pelo amor de Deus. Há 50 anos atrás, 30 anos atrás, quando se consultava um cartomante, era aquilo mesmo. Da mesma forma que você vai fazer um mapa astral. Se você for acreditar
e ficar sentado só esperando acontecer aquilo que a previsão do mapa astral colocou pra você, você tá perdido, você tá ferrado. Você não desenvolve, você não evolui, você não faz nada. Ah, essa vai ser minha vida? Ah, nossa. Entendeu? Você não acha que é muito, muito injusto isso, não? Você acha que Deus vai permitir isso? Deus quer reavivamento? Por que existem os milagres? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Impossível por quê? Na verdade, para ele tudo é possível, mas para nós, pela nossa realidade, por aquilo que a gente pelas nossas crenças atuais, é impossível de acontecer uma coisa melhor. É impossível de você evoluir. Aí que entra o gnose. O gnose é uma ciência revolucionária. Por isso que eles são até contra cartomantes. Tem um Carl Boom, é um senhor que ele é instrutor de gnose. Ele nem me dá atenção. Só pelo fato... Claro que é ignorância, mas só pelo fato de eu ser cartomante, ele ainda fica preso nos rótulos. E olha que ele é gnóstico, imagina. Às vezes uma pessoa que não tá na fraternidade, não tá na loja branca, não tá no gnose, às vezes é muito mais gnóstico do que os próprios, né? Porque não rotulam, não julgam, né? Mas às vezes a pessoa tem medo, então não quer se envolver, tem receio, né? Pensa que a gente também é hipnotista, porque muitas pessoas, né, estão fazendo isso, né, gente? Por isso vocês têm que conhecer, viu? Tá? Bom, vamos lá. Vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Tá? Você percebe que eu não falei exclusivamente, quando eu me referi, eu não falei exclusivamente nesse experimento. Apesar de eu achar, tá? Que não é questão de mentir ou não mentir. A gente não deve ver por esse ângulo, mentir ou não mentir. Ela simplesmente não mudou a trajetória dela, ou seja, ela percebeu, através de um estado de consciência, né, ampliado, ou modificado, ou aberto, né, o coração dela estava ali aberto, a mente dela estava ali aberto, e eles estavam conduzindo, ela não estava sozinha, estava sendo conduzido no lado de fora, isso que é o risco, vai ficar dependendo, vai criar dependência. O ideal é a gente ficar independente, né, gente? Olha só, tá? Então, ela se conduziu, ou seja, a vida dela ficou na mesmice, ficou naquilo. Porque aquilo era perfeitamente possível de não acontecer. Mas isso não significa que ela não progrediu. Entende? Digamos que a pessoa não estivesse naquele local. Isso não prova nada. Isso não coloca abaixo o fato dela ter progredido. Ela progrediu, isso é fato. Entende? Naquele momento foi útil para ela, porque ela poderia estar debaixo de um caminhão. Então seria muito injusto para ela, né? Aquelas pessoas irem lá, ela está debaixo de um caminhão. Não. Então aí tá faltando muita coisa, tá faltando muita evolução ainda deles. Porque eles estão ainda muito novos, muito jovens desses experimentos, né? Então por isso que eles não utilizam de manipulações. Porque é o que é mais palpável para eles, é o que dá para eles poderem ter controle. Quando a gente é muito novo, o ser humano muito jovem, quando eu digo muito jovem, na evolução, tá? Ele quer apalpar, ele quer pegar, ele quer controlar, ele quer conduzir, ele quer mandar, ele quer manipular. É o espírito muito novo, porque ele quer controlar, ele tá na terceira dimensão, é o que ele conhece como verdade. Só que não é isso, não é essa a verdade verdade é outra coisa, e às vezes é difícil para poder fazer com que a pessoa perceba. É um caminho, gente, é uma iniciação. Todos nós aqui já iniciamos, né? A nossa trajetória como peregrinos, não é verdade? Tá? Boa noite, Dirce, agora que eu vi, minha linda, Deus te abençoe imensamente, seja muito bem-vinda, viu? Até rimou, né? Vamos lá. Bom, agora vamos lá para as perguntas de hoje, que eu achei fantástico. Continue perguntando, pelo amor de Deus. Rosita, bom dia. Se você puder responder, eu gostaria de saber mais referente aos chakras. Por exemplo, quando você desperta os chakras por meio de exercícios, o que isso pode te trazer de positivo e negativo? Não entendi ontem o que você quis dizer com os 5 primeiros. Ai, eu não ouvi. Os 5 primeiros chakras, será que é isso? Né?
Os 5 primeiros chakras. Eu não ouvi. Depois, eu tinha que ter ouvido para poder responder aqui. Mas eu vou responder em relação aos chakras. Eu estava falando sentidos, né? Quando a gente, um modo de trabalhar automaticamente os chakras, quem conduz é a consciência. Quem conduz somos nós, quando não estamos em desequilíbrio, quando não estamos expostos, quando não estamos dependentes, quando não estamos em estado marionete, no modo marionete. Como é que a gente sabe que está no modo marionete? Quando a gente se coloca em stand-by, quando a gente vai dormir ou a gente vai descansar, e a gente percebe que em nossos sonhos, nossos manifestos, existem acontecimentos que indicam que a gente está sendo manipulado de alguma forma, ou que a gente está sendo conduzido por uma programação externa ou interna, tá? Então, os 5 primeiros chakras da gente, né? O básico, o sacro, básico, sacro, umbilical, que é o do plexo solar, né? E o cardíaco, 4 primeiros. 4 primeiros. Depois a gente volta nesse assunto aqui dos 5 primeiros, porque eu não tô... Enfim. Mas, respondendo, tá? Em relação aos chakras, que é muito importante, apesar da gente, em áudios passados, como ela ainda não conseguiu acessar os áudios dos arquivos, devido a algumas resistências normais, diga-se de passagem aqui, e reforçando, gente, qualquer dificuldade de acesso não é mera coincidência, são resistências, às vezes provocadas até por entidades que te acompanham e querem teu mal, estão provocando um mal, alguma coisa assim. Então, existe um trabalho contínuo. Voltando até, escolhi agora o momento para poder voltar naquele assunto. Quando a gente ora, o mal sai, daqui a pouco volta de novo, e repele de novo. Opa, primeiro, antes de repelir, perceba, porque tudo é motivo da gente se perceber, né? Perceba em qual momento ele voltou. Foi num estado alterado de energia? Foi num pico energético? Foi nas suas baixas? Né? Eu vou até aproveitar para falar o seguinte, tem muitas doenças, gente, que aparecem depois de um trauma, depois de um assalto, depois de uma doença na família, depois de um susto, depois de um desequilíbrio, depois de uma decepção, enfim, alguma coisa desestruturou a energia da pessoa. Claro que desalinhou chakras, claro, afetou, claro, todos os chakras, prendeu, deu aquele, sabe aquele que fica ali parado? Vocês percebem? A gente não tá em vídeo, mas deu pra vocês visualizarem, né? Tá? Aquela coisa do levar um susto, ficar ali, estado catatônico, paralisado, trauma, não sabe o que fazer, maculou, não trabalhou, opa, teve uma formação aí, tá? E o melhor modo de curar não é através de nenhuma manipulação, mas sim através da conscientização. Tem que iniciar o trabalho da reforma íntima, sim. E se a gente continuar apelando só para as manipulações, com o tempo, essas ciências dos quais a gente está aqui afirmando e favorecendo e prestigiando vão sumir, porque na memória do ser humano é curta, vão sumir. E aí que danou-se tudo, fechamos o portal para o céu. Que a verdade é essa. Aí só mudando de outro planeta mesmo e tentando eternizar aqui na matéria. Que horror. Isso é muito sério, minha gente. Muito sério. Tá? Então, o que acontece de positivo e negativo? Bom, às vezes, tipo assim, você não tem um preparo. Você entra no ambiente, teu chakra cardíaco só falta explodir. Você entra no ambiente, parece que você levou um soco no estômago. Isso é resultado. Mas, Rosita, como é que eu sei que eu desenvolvi isso? Às vezes, em vidas passadas, você já fazia essas práticas. Isso é antigo, né, gente? E aí você carrega isso. Como é que faz? É que nem carregar você é magrinho, você carrega um maior pesão, né? Da noite pro dia você plof. Aquele peso aparece, porque tudo que é da gente, conforme a gente vai crescendo, né?
vai aparecendo, tudo que é da gente, vai aparecendo. Então imagina, vem uma pedra do nada assim para tu segurar, tu puf, cai. Você não tem preparo. Mas por que eu tô atraindo isso? Por quê? Porque tem uma programação já. Você assumiu esse compromisso. Tem que desassumir. Tem que rever tudo isso daí. E não é através de manipulações que você vai fazer isso. Pode acelerar? Pode. Mas, a partir do momento que você ora, Deus já coloca a mão ali. Você pode até continuar com o problema. Mas vai ser mais brando e vai dar tempo de você superar, porque você já assumiu um compromisso. E aí, você sozinho, gente, não tem prazer mais maravilhoso do que você sozinho conseguir dissipar aquela energia bloqueada, conseguir vencer aquela doença, sem manipulações, sem artifícios. Porque as técnicas de curas alternativas em último caso, a ser usadas. Existem permissões, não é a torta direito como estão fazendo agora, minha gente. Não como básico, não como primeira instância, entende? É em última instância. Tá entendendo? Tá? Bom. Olha, para completar o nosso estudo aqui, tá? E fazer parte, vocês vão ver aí, eu coloquei 10 vídeos de uns gêmeos que são hipnotistas. Eles promovendo a hipnose na cara de pau, na cara dura, ainda chamando as pessoas que percebem que são hipnotizáveis de canto, inbox, levando pro canto essas pessoas. Vai saber o que estão fazendo com essas pessoas, né? Vai saber. Vai saber. E aí, como é que elas vão saber? Complicado, perigoso demais, minha gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Vamos despertar. Chega de dormir. Não tem aquele lance, quando eu falar 3, você vai dormir. Vou falar, durma. Não, acorde. No caso da Rosita, acorde, pelo amor de Deus. Sabe? Acorde, porque senão é ruim. Vamos lá. Tá? Então, eu acho que eu falei, né? O lado positivo e o lado negativo. Não tem um lado positivo favorável, porque nesse caso, o chakra tem que estar... aliás, o desenvolvimento do teu chakra ele tem que estar atualizado e sincronizado, tá, com a tua atualidade espiritual. Quando você se submete, você de tanto você ficar ali se entregando, dando os impulsos para voos altos, você vai sentir os teus chakras se desenvolvendo naturalmente. É de maneira natural e gradual, minha gente. Conforme você vai crescendo, entende? Você vai sentir os teus chakras. Claro que você pode sim ajudar, mas não é manipular. Não é usando técnicas, que o próprio Gnose ensina várias técnicas. O próprio Manta já é uma forma, mas não chega a ser uma manipulação. É uma ajuda, é uma forma de você se concentrar melhor. Tá? Existem exercícios que são uma forma de você se concentrar melhor. Tipo, acionar, né? Eu tô precisando... melhorar aqui, tem uma coisa no meu peito, quero saber o que é. Então, da mesma medida que eu vou curando, vou aplicando cura prânica, né, vou restaurando a consequência, eu já sei a causa. Tá? Eu já sei a causa, então eu vou dissipando a consequência, vou ajudando, vou acelerando no processo. Tá certo? É tudo muito relativo, não dá para pensar ou analisar de forma absoluta. Atenção, tá? Atenção, não pode ser cabeça pequena, tem que ser cabeça grande. Para poder comportar todo esse ensinamento, gente. Tá bom? Por que não somos protegidos pelos nossos anjos? Essa pergunta foi ótima. Por que não somos protegidos pelos nossos anjos, mentores e até mesmo Deus dos ataques trevosos e dos hipnotizadores se temos um propósito bom e escolhemos a luz? Primeiro temos o livre-arbítrio, né? E nós temos aquela regra, né? De bater no tatame, né? Falar para que eu quero descer. Tá certo? Tem que pedir, gente. Se não pedir, não tem como. Eles não podem interferir. Eles não podem interferir. Tudo faz parte de um processo. Que veja bem, a natureza, ela é implacável. Tá? Existem seres que agem
pela força de abatimento e que não estão fazendo mais do que a obrigação deles, como já descrito no Ciência para Consciência, em PDF. E a gente deixa bem claro, né? Não bloqueie, porque se bloquear, eles vão vir, e é direito deles, e ninguém vai proteger. Tá? Claro que eu não tô falando dos ataques. Ok? Os ataques é de forma diferente. A gente já falou isso em áudios passados, tá? Mas é bom repetir. É bom pelo menos dar uma nuance para até vocês poderem chegar nesses áudios. Ok? É sempre importante, ainda mais um trabalho como esse transmitido ao vivo. É muito importante a gente falar sempre do assunto, não importa. Tá? Não dá para ficar dependendo do áudio passado. É importante? Porque da forma que foi passada, é uma forma muito bem explicada, muito bem elaborada, muito bem, sabe, colocada de ase. É necessário ouvir esse áudio? Faz parte desse conteúdo, faz. Não dá só para depender de um áudio só, não dá para depender só de uma transmissão, não dá para depender só da playlist, a rádio da Rosita no YouTube. Não dá. Tá bom? Mas dá para iniciar um trabalho a partir disso e sentir uma fomezinha e comer os lanchinhos que são os outros áudios, tá? Até se alimentar legal, ok? Então, já falei desse ponto, né? Tem vários poréns aqui, ok? Então tem essa base, que é a base, né? Existe o livre-arbítrio. E completando, tá? Quando volta aquela energia de novo, a gente observa. Então, ficam tirando da minha mente, vocês perceberam? Eu voltei de novo, eu sou teimosa, né? Eu não cismo, eu teimo, é diferente. Claro, lógico, eu consulto primeiro. É adequado? Então vamos que vamos. Vamos lá, opa, vamos vencer essa resistência aí. Opa, né? Ó a resistência, vai pra lá. Vem não, vem não. Vem não que eu tô comprometida com a energia de avivamento, ó. Quero fazer, tô disposta a fazer. Tô aqui, ó. Tô disposta a ser orientada pra poder assumir esse papel. Tô aqui, já assumi, tô de prontidão, tô em pé aqui, ó. Tô de prontidão, não tô sentada, tô em pé. Então, quando volta, primeiro se observa. Em qual momento, qual sentimento, qual pensamento, qual situação? É que eu tive que abrir aquele parênteses, né? Qual situação? A partir daí, você já sabe que modo que você não pode mais estar. Né? Aquele modo de ser, aquele modo de fazer, aquele modo de pensar, aquele modo de sentir, não pode, não é mais aceito, porque vai atrair aquela entidade de novo para você. Então aí você começa a descobrir como que ela se vincula a você. Você já descobriu como interromper a sincronia, tudo bem, mas acaba voltando. Então existe uma sintonia. Ou ela sintoniza com você, ou você sintoniza com ela. Aí você descobre, porque essa é uma tarefa sua, eu não posso dar todas as chaves. Eu dou as chaves básicas e você vai descobrindo, porque cada experimento é único. Não dá para ditar para todo mundo, porque ninguém é igual, todo mundo é diferente. Às vezes uma coisa que acontece comigo igual a você, acontece de formas diferentes. É o mesmo resultado, mesma consequência, mas aconteceram de formas totalmente distintas. Entende? Então, por isso que não dá para generalizar. Seria muito leviano da minha parte fazer isso. Não existe absoluto. Não dá para dizer, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e pronto. Não é assim. Tá? Por isso que a existência desse trabalho é isso. Ensinar vocês a perceberem a diferença. Como? Não levando nada em padrão, não nomeando nada. Percebendo. Porque quando a gente assume um rótulo, quando a gente nomeia, acabou, gente. A gente padronizou, já era. Já fechou. Fechou a visão, não tem como. Não podemos fazer isso. Tá? Bom, acho que respondi bem, né? Próxima. Como se dissolver a hipnose? O que se fazer enquanto a isso, né? Como dissolver a hipnose, o que fazer enquanto a isso? Aí eu volto aqui, ó, na afirmação que uma das minhas construções, todas são maravilhosas, amo vocês, mas essa também é especial. Todas vocês eu amo de paixão, vocês sabem disso, né? É uma irmandade que a gente acaba desenvolvendo, né, gente? Vocês começam como plenas estranhas, né? Propositais para que eu possa tratá-las. E depois a gente cria um laço tão lindo, né?
E é algo tão, tão transcendental e tão individual de cada uma, né? Porque não é igual o relacionamento, né? É totalmente diferente. Esse aqui em especial, ele foi uma vitória muito grande para mim e para essa moça, né? Então, o reconhecimento dela enquanto a isso é realmente a comprovação do nosso trabalho, dentre outras comprovações, né? Olha, oi Rosita, sobre hipnose, uma coisa eu posso garantir com facilidade, seu trabalho a desfaz. Veja bem a afirmação dela. E não foi só ela que falou, ela falou nesse momento. Mas em vários anos passados, dentre desses momentos todos, eu comprovei, por mim, e fiquei calada, que eu dissolvia as hipnoses mesmo. Eu removia. É o meu dom, gente. Eu tô aqui para desmistificar, desmascarar, dissolver tudo que é falso, tudo que não vai submeter a pessoa ao bem-sucedimento dela, tudo que vai fazer com que ela se volte ao abatimento, tudo que não vai servir para que ela esteja na integridade plena da energia dela, tá bom? Então, meu compromisso é esse, tá? É o que eu vou levar para outra vida, enfim, para pós-vida, para pós-morte, né? Sou prova disso e nem foi em consulta, hein? Olha só, hein, gente? É incrível como algo que te atormenta por anos, te levando a cometer loucuras de um dia para o outro, passa a não ter mais valor. Ou seja, o nosso trabalho foi tão favorável a essa moça que ela dissolveu toda aquela ideia que ela tinha em relação a pessoas, em relação a valores, em relação a crenças, em relação a várias situações. Hoje ela tem uma mentalidade totalmente distinta do que aquela que ela iniciou o nosso trabalho, do qual fez ela nos procurar, e só fazia ela ficar no chão. Uma moça altamente competente, só que totalmente abatível, foi programada para ser abatida. Ou seja, ovelha, aproveitaram a lã, aproveitam couro, aproveitam o chifre, aproveitam tudo, a carne, leite, tudo. Quantos de nós estamos nessa situação? O meu trabalho dissolve tudo isso. O gratuito já faz isso. Claro que essa moça fez a consulta expressa, mini completa, fez a consulta completa, tá? E, através do pós-consulta, a gente fez um trabalho muito longo, assim como todos os pós-consulta, de consulta completa. Quando eu me refiro a pós-consulta, eu me refiro à consulta completa, tá? Então, gente, é uma questão de valor, é uma questão de benefício, custo e benefício. Funciona? Funciona. Mas você tem que mergulhar inicialmente dentro do trabalho gratuito, que é esse do qual nós estamos ministrando agora ao vivo. Dentre outros materiais. Para você poder ter o máximo de aproveitamento possível dentro de uma consulta que você for fazer. Para você estar preparado. Para você estar meio caminho andado. É necessário. Tá? Aí ela continua. Aí olha para trás e com lucidez você entende como estava hipnotizado, ou hipnotizada, né? Nesse caso, hipnotizada. Acho que você é tão anti-hipnose que automaticamente despinotiza a gente. Deshipnotiza a gente. Então, olha só. Oi, Rosita, sobre hipnose, uma coisa eu posso garantir com facilidade, seu trabalho a desfaz. Sou prova disso e nem foi em consulta. É incrível como algo que te atormenta por anos, te levando a cometer loucuras de um dia para o outro, passa a não ter mais valor. Aí você olha para trás e com lucidez você entende como estava hipnotizada. Acho que você é tão anti-hipnose que automaticamente deshipnotiza a gente. Então tá respondida essa pergunta, né, Flor? Tá? Aqui. Como dissolver a hipnose, o que fazer enquanto a isso, né? É possível você fazer um tratamento com um terapeuta e ele usar de hipnose e regressão sem te comunicar desse procedimento, como reconhecer esse ato no momento em que você está sendo tratado? Não dá para reconhecer às vezes. Se você é hipnotizável, dificilmente você vai reconhecer. O que nem aconteceu, eu acabei de falar isso, né? Que a terapeuta, ela simplesmente, ela programou a pessoa. Ela colocou que existe um termo, né? Para isso na hipnose. Para os hipnotistas, existe um termo que faz isso. Tem técnicas, né? Dentro da hipnose, dentro da área da hipnose,
da hipnologia, né? Hipnologia, né? Hipnologia, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, gente, isso não interessa, isso não importa, vocês já sabem. E fez com que plantou ali um comando, colocou um comando, ancorou ali uma postura, né? Que trazia a pessoa, ou seja, impedia a pessoa. Foi uma trava que ela colocou. Isso eu já falei, hein? Em áudios passados, tá? Já tá lá, ok? Mas é bom renovar, tá? Então eu já falei que é possível sim. E as pessoas têm a maior cara de pau de revelar, e falam rindo, acham lindo, lindo. Ó, viu? Eu sou maravilhosa terapeuta. Olha, eu sou fantástico terapeuta. Você viu? Hipnotizei e deu certo. Cumpriu com o papel. Olha só que legal. Não deu certo? Não ajudei? Eu ajudei. Eu fiz caridade. Não fez. Não ajudou. Só mascarou o negócio, só impediu da pessoa evoluir. Ela tinha que fazer o desafio dela. Só fez lá igual aquele cara lá que achou bonitinho, achou interessante, achou que era caridade você cortar ali o casulo da borboleta para ela poder voar mais rápido. Não voou, só fez com que ela ficasse no chão. A gente tem que parar de ficar interferindo nas pessoas. No modo que as pessoas às vezes demoram anos para o mentor ir lá provocar uma situação para a pessoa poder se endireitar ou para a pessoa poder se melhorar. Às vezes só na porrada, às vezes só no sofrimento. A pessoa vai lá e tira o sofrimento, acha o máximo. Não é assim. Não é só tirar o sofrimento. Não é também trocar de mulher, trocar de cara, porque tipo nesse caso era um problema de casal. Sabe? Ou então, tipo, não, sabe? Gente, é muito relativo. A gente não pode, tipo, achar. A gente não sabe nem da gente, quanto mais do outro. Mas Rosita, é por isso que na hipnose a gente tem que deixar o paciente conduzir. Mas às vezes o paciente viaja, eu já vi a pessoa em estado fetal, tipo, simulando uma regressão, só que não era uma regressão coisa nenhuma, era fingimento. A pessoa chorava, se debulava, e era tudo, sabe, descontrole da pessoa, viagem da pessoa. Ela quis participar, ela quis fazer parte. Eu vi com meus próprios olhos. E agora, gente? Entende como essas coisas são muito relativo? Eu não sou a favor de tratamento em grupo. Não sou a favor. Mesas, aliás, constelações, essas coisas todas. Hoje em dia, pessoal, teve uma moça que logo de cara, quando ela me conheceu, ela me convidou para participar de um negócio lá. Eu não fui, graças a Deus que eu já me liguei. Ela usa de artifício para colocar a pessoa na mão dela. Conhecendo assim, gente, que absurdo, jogando na cara, expondo pros outros, é ridículo isso. E se diz terapeuta. Tá cheio de gente que se acha e diz coach, que não é porcaria nenhuma, são demônios, tá? Verdade é essa. É lógico. A pessoa tem que estar inteira, tem que estar completa. Antes de assumir uma terapia em prol dos outros, tem que estar, meu Deus, totalmente com o ego desintegrado, incapaz de fazer mal a outras pessoas, incapaz de usar verdade para promover mentiras ou expor, enfim, essas coisas. O que a gente fala aqui, o que a gente está fazendo aqui, gente, não é expondo ninguém, porque a gente não está expondo ninguém, eu estou ensinando vocês. Estou dando aula, então eu tenho que falar. Coisa que aconteceu comigo, eu presenciei, eu vi, eu tenho gravado. Claro que eu nunca vou expor isso para vocês, tá? Mas, ou seja, tá lá, opa, eu não posso fingir que não vi. Eu não posso fingir que não presenciei. Tá? Por favor, se puder responder, o que é regredir na consciência? Como reconhecer quando você está cometendo esse ato? Na verdade, eu tenho um livro, Contos de um Grande Amor. É um livro que eu não consegui ainda publicar inteiro. Eu publiquei apenas partes dele. Ele inteiro ainda não consegui, quero traduzir ele todo para o espanhol, não dá para confiar no tradutor do Google, e enfim, eu tenho que colocar na mão de algum professor de espanhol, alguém em espanhol mesmo, para poder traduzir, que entenda português e tal, aquela coisa toda. E o Conto de um Grande Amor descreve as minhas vidas passadas, nada mais que isso. Entendeu? Como, Rosita, você fez regressão? Não. Eu simplesmente vivi e pedia determinadas situações. Por que eu estou passando por isso? Junto com a pessoa, quero saber por quê. E aí vinha, ou em sonho,
ou durante uma meditação, vinha nítido. A lembrança, vinha em forma de lembrança, gente. Lembrança. Quem foi cada um na minha vida passada? Rosita, e a probabilidade disso ser uma alucinação? Olha, eu já... No início eu vislumbrei, né? Oh, meu Deus, só pode ser verdade. Depois eu questionei, meu Deus, se for uma alucinação, se for uma criação, né? Mas depois, gente, a característica que foi mostrada durante a experiência, vamos dizer assim, a característica das coisas, tem a ver com a característica do que eu carregava na época e que eu precisei modificar. Porque eu carregava muitas máculas de vidas passadas e eu precisava saber. Então eu estava à beira da cura. Quando você está à beira da cura, ou seja, você já está preparado para saber a verdade, o teu subconsciente libera a lembrança. É automático. É automático. É incrível. Tá? Vocês têm que ouvir várias vezes esse áudio de hoje, hein? Então vamos lá. Como você cria amebas e de que forma elas conseguem pegar as pessoas de nossa casa? O que podemos fazer para evitar que se crie esse mal? Bom, existem as amebas, existem as larvas astrais, que são impregnações, né? Você xinga alguém, você vai emitir alguma coisa, você vai manifestar alguma coisa. Aquilo vai ficar no perispaço, vai impregnar. Toda a criação cria um estado de dependência, precisa ser alimentado, vai procurar. Vai ficar ali sendo alimentado. Se não for dissolvido. Por isso, a chama violeta, a necessidade de dissolver essas coisas, porque não existe nem porquê de continuar, né? Vocês percebem? É inútil manter ali. Não tem porquê. Então, dissolve. O que não presta tem que ser dissolvido, tem que ser reaproveitado, né? Como é que fala, gente? Alguém assopra pela mente. Pra mim. Reciclado. Alguém assoprou? Reciclado. Tudo é aproveitado, né? Vocês já leram Ciência para Consciência? Vocês vão entender muita coisa. Olha, cada áudio é um convite para vocês lerem. Porque vocês vão entender tudo quando vocês lerem. O Mundo Mágico de Rosita, o Ciência para Consciência, o conteúdo do e-mail gigante. Vão saber entender também o intuito do projeto Patachoca. Enfim, sabe, gente? É fascinante, viu? Todo esse trabalho é maravilhoso. Olha, a gente está numa velocidade tão grande que ontem eu não vim, né? Já estava difícil eu voltar aqui, tá? Mas também quando eu volto, é algo que me toma, que de uma tal maneira, é muito louco, muito legal, muito bacana. É algo assim que não dá, não cabe em palavras, sabe? Você tem que acostumar com a linguagem do ver por si, sabe? Sentir, enfim, algo que não tem uma linguagem própria para definir. Bom, amebas, né? Amebas são construções, né? Quem fala melhor sobre isso é um termo inventado pelo Gasparetto, as amebas, né? Tem um vídeo que ele fez há muitos anos atrás, que ele tem uma lousa e fica falando da ameba. Muito bacana, é interessante vocês assistirem. Eu não sei se eu ainda tenho. Eu tinha na World TV, mas só que eu fiquei com receio, porque o pessoal tira, né, e põe e tal, aquela coisa toda, mas eu acho que ainda tem. Se eu achar, eu divulgo, tá? Se eu não me engano, eu acho que ainda tem no 4Shed, não sei, ou na World TV, eu não sei também, eu acho que na World TV não tem mais não. Eu tive que tirar para poder caber meus vídeos. E tem outros trabalhos também. Não sei se no YouTube eu já encontrei. Era do YouTube. Ele explicando sobre as amebas. Quem é mais antigo com a gente, sabe. Quem é mais assíduo, bem mais antigo, que começou há muitos anos, deu de cara, porque a gente divulgou bastante, a gente falou bastante sobre isso. Claro que não é o mesmo trabalho que está sendo apresentado hoje, tá, gente? Era um trabalho diferente, um pouco menor, né? Mesmo quando a gente transmitia, não tinha a mesma pegada e intensidade do qual nós estamos agora. Ou seja, crescemos, conseguimos. Mas eu precisei vencer alguns males também. Precisei vencer muita coisa. E tem que vencer muito mais ainda, vocês nem imaginam. Para poder
tá com esse trabalho cada vez maior, tá? Melhor em qualidade ele sempre vai estar, porque senão eu não teria meios, porque eu sempre tenho que dar o meu melhor. Então, melhor por si só já é a própria característica de cada áudio, é o melhor. Então, não tem como dizer cada vez melhor, não, é cada vez maior, porque melhor já é, tá? O que podemos fazer para evitar que se crie esse mal? Como proteger nossos familiares? Sempre orando, porque, gente, é impossível você evitar. Impossível. Tá? Ainda mais a gente que é de luz. Vixe Maria, agregados sempre vão vir. Sempre. Então a gente tem que estar preparado e codificado, criar uma armadura nossa, criada, não é arquétipo, tá? Não é amuleto, tá? Pelo amor de Deus, tudo construído a partir de amuleto, você cai um tombo enorme, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, crie sua própria forma. Eu sou experiência disso, sou prova disso. Crie sua própria forma mental de proteger-se contra esses males. Você tem que estar num estado de consciência propício. Você tem que vibrar a própria violeta em pessoa. Você tem que agir sempre em estado transmutativo, pensar sempre transmutando. Ou seja, cada pensamento teu é um convite para transmutação, é uma forma de transmutar. Você já pensa de forma transmutativo. Ou transmutatório, enfim. Entende, gente? Você tem que assumir um papel e criar um compromisso através do pensamento, do teu modo de ser, do teu estilo de agir, de se manifestar. Assim você pode criar uma certa meio que imunidade, mas não é bem isso daí não. Uma proteção natural, proveniente àquela postura do qual você assumiu. Tudo bem? Tá? E enquanto as pessoas, aí tem o livre-arbítrio. Então você vai ter que contribuir para que a pessoa diga, ai, para que eu quero descer. Bata no tatame lá. Tá? Então, obviamente, devidamente com a carteirinha Jesus, né? Você sabe, né? Já ouviu os áudios passados, sabe como é que funciona. Então, devidamente com o passe livre, você intercede pela pessoa. Dependendo do teu grau de fortalecimento, tipo, não acontece nada na tua vida, você assume esse risco. Vai levar lambada, é uma luta. Mas, melhor quando você desperta isso através da oração para a pessoa, por si própria, pedir ajuda. Tá bom? Aos pouquinhos, gente, a gente vai mostrando para vocês essa realidade em relação a orar pelos outros. Porque isso faz parte da programação, como conduzir as energias em prol do salvamento. Tá? Se vocês não ouviram ainda, ouçam a série que está lá na Emo. Tudo bem? Numa das postagens, tá todos os áudios ali, tá? Essas amebas podem ser criadas por outras pessoas e serem enviadas a você ou para alguém da sua família? Aí. Sim, claro. Podem sim ser enviadas por outras pessoas. Porque existe a projeção de pensamento, né? Às vezes existem amebas de familiares, né? Que são formas de pensamento cristalizados, né? Que criam vida, né, gente? A gente acaba obedecendo aquela ordem que aquela ameba nos impõe, porque você tem que agir conforme aquela música tocando. Senão não vai valer. Senão tudo começa a desfavorecer e tudo começa a cair. Ou seja, olha o poder que essa ameba tem, né? Tá? Então, esse assunto aqui, você primeiro tem que ter... porque eu não tenho autoridade para falar exclusivamente sobre isso, porque o autor de quem percebeu isso primeiro foi o Gasparetto. Eu não vou me atrever a dar continuidade no assunto que ele mesmo fala com maior autoridade, né? Tá? Mas eu falo a minha experiência. São formas de pensamentos. Tipo, Deus pode ser considerado uma ameba. Ok? Né? Porque a pessoa acha que Deus é assim, é assado, é cozido, é frito, e não é nada disso. Ok?
aqui o sentido de ameba seria algo assim que não tem uma forma propriamente, mas tem um certo poder, né? Tem uma certa influência, exerce influência. Então, toda forma de pensamento que exerce influência, ela pode ser contaminável. Tá? Isso a gente vê direto no coletivo. Tá ok? A gente vai voltar sobre esse assunto depois. Me peçam, tá? Que isso é muito importante, mas estão aqui me puxando as orelhas para não falar mais. Vocês têm que primeiro assistir esse conhecimento passado através do Gaspareto. É muito interessante, tudo bem? Me perdoe pelo excesso de perguntas. Não perdoo nada, eu quero é mais. É que eu gostaria de entender melhor. Adoro, gente. Perguntem, tá? Adorei essa sequência de perguntas. Você no vídeo de ontem falou que se nós percebermos algo ruim vindo, é para jogar sal grosso. De que forma de que forma? O sal mesmo ou dilui em água? Não, o sal mesmo. Pega assim um punhadinho de sal e joga. Ajuda bastante, viu? Ajuda bastante mesmo, tá? Porque dissolve, né? O negócio tá vindo, pô, tá chato o negócio, perseguiu mesmo, peraí. Joga sal nas pernas, tá querendo subir nas pernas, nos braços, na cabeça, joga assim pro lado, tá vindo pelo lado esquerdo, tá percebendo uma força? Joga sal. Dissolve ali naquela força, aquele pensamento, aquela coisa, dissolve na hora. Claro que ele ainda vai continuar, vai perpetuar, vai ficar tentando, né? Mas você, todas as vezes, de tanto você fazer, o negócio vai desistir. Resista ao mal e ele fugirá de vós, né? Isso são todas as normas, né, gente? Foram passadas aí pelo próprio Jesus, né? E também partes da Bíblia, está ali descrito, né? Você também falou que pelo smartphone nós ficamos expostos a ser hipnotizados por pessoas e magos. Como reconhecer isso no momento em que isso esteja ocorrendo? Primeiro, você não pode abrir sua guarda. Tem pessoas que abrem a guarda, expõem a vida, acham isso o máximo. Quanto mais a gente fala, mais a pessoa teimosa vai lá e expõe mesmo. Impressionante. Eu largo de mão, não quero nem saber. As pessoas colocam lá, basta um mago ali falar assim, uma pessoa falar, qualquer pessoa oferecer ajuda, abriu as portas da esperança, todo mundo tá entrando. Olha, a gente tem um doce, nossa, enche de gente. Eu quero. Que horror, isso é coisa de criança, sabia? Olha, deixem seus nomes e datas de nascimentos, que hoje nós vamos fazer oração para tal coisa. Todo mundo em unanimidade vai lá colocar a sua data de nascimento. Gente, parem com isso. Ah, coloque o nome do falecido aqui. Não façam isso. Mas Rosi tem uma boa intenção. Será? Às vezes a pessoa não sabe quem está do lado dela mesmo. Às vezes tem outro mago negro no plano astral que não é morto. Tá lá só observando, escolhendo a próxima vítima. Gente, é isso, infelizmente. Não é medo, não é o síndrome da caverna, não. É verdade. Infelizmente. A vida é um risco por si só. Só que a gente está ensinando como fazer, né? Como você se arriscar de forma tranquila, sem desconforto. Porque tem coisas que são escolhíveis, né? Tá? Em relação a isso, infelizmente tem isso, sabe? Pessoas que submetem o outro e sugam energia, sabem que aquelas pessoas são abatíveis, estão num grau de abatimento às vezes até avançado, melhoram um lado, mas não melhora outro. Pegam um pouco do poder da pessoa, se utilizam daquilo. Existem manipuladores, gente. Infelizmente, minha gente, é muito, muito perigoso, viu? Muito perigoso mesmo. O melhor é você atingir um nível individual. Tipo, é um trabalho em grupo que a gente está fazendo, não é? Mas não é em grupo propriamente. Você não está dependente do grupo propriamente. Você está trabalhando de forma individual. Você é cooperador dentro do grupo, dentro da energia do grupo. Entende? É diferente. Não chega a ser uma pirâmide. Quanto mais você doa, mais você tem. Não sei se é uma pirâmide. É uma pirâmide energética? Eu acho que não. Não é, não.
A nossa egrégora não é uma pirâmide energética, tá? Mas é um campo de força, ok? Um campo de força que fortalece mesmo ao ponto de você vencer com a nossa ajuda. Mas, Rosita, você acabou de falar que não pode usar como artifício e que, de algum modo, quando a gente usa, né, a gente depois não cresce. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque é um trabalho individual, salvo pelo gongo, né? É um trabalho individual. Por mais que você possa contar com a nossa egrégora, por mais que você esteja em ambiente seguro, você está trabalhando individualmente. Você não está contando com o ambiente seguro para fazer para você. Ninguém está fazendo nada para você. Você percebe a diferença? Você está fazendo por você. Você só precisa manter esse estímulo de forma automática para quando você, né, você se dá o luxo, você pode se dar o luxo de sair, ficar 1 mês, 2, 1 ano, e você vai estar na mesma energia que a gente. Ou seja, ainda faz parte. Deixou de ouvir os áudios, mas tá ali, calibrou já. Tá no automático. Já assumiu a postura. Vocês percebem? Tá? Se ainda restar dúvidas, é para perguntar. Tá bom? Não vai estar incomodando, muito pelo contrário. Estaria incomodando se não estivessem perguntando, tá bom? Porque aí se não pergunta, bloqueia a energia. Enquanto estamos dormindo, é possível sermos hipnotizados por alguém? Fica mais fácil para o hipnotizador realizar a hipnose? Meu Deus, é o que mais tem, tá? Pessoa dorme de um jeito, acorda de outro, completamente diferente. Pessoas que saem no astral, se projetam a sair do astral, tá? E fazem esse tipo de coisa. Infelizmente, gente, acontece. Os magos negros são especialistas nisso, né? A magia negra, a base é a hipnose. Infelizmente, tá? Agora, mudando de A pra Z. Boa noite, Rosita. Tenho perguntas. Existe mesmo a chamada alma gêmea? E se sim, todos nós temos uma? Ou somente algumas pessoas? Podemos reconhecê-la de imediato? Por que algumas pessoas demoram tanto para encontrar o verdadeiro amor, enquanto outras não? Acredito que nós, seres humanos, estamos buscando sempre a nossa outra metade. Sendo assim, aqueles que demoram para achar o parceiro ideal, seria esse talvez punido antes de vir à Terra? Obrigada. Olha, sendo assim, aqueles que demoram para achar o parceiro ideal, seria esse talvez punido antes de vir à Terra? Opa, essa parte eu não entendi direito, tá? Mas em relação às pessoas sozinhas, é porque ainda não estão abertos o suficiente. Existem muitas máculas que impedem encontrar ou estarem preparados para ser o parceiro original. Por que tem muita gente que, nossa, entra um, sai um, já entra outro. Nunca fica sozinho. Porque ela está mais predisposta, não tem travas. Só que não está imune a qualquer tipo de problema. Claro, às vezes pessoas que casam 10 vezes têm 10 vezes os mesmos problemas. Por quê? Porque não trabalharam isso. Já tem pessoas que têm trava. Opa, eu não quero passar por isso. Aí já se trava, não encontra ninguém. Se travou demais, não encontra ninguém. Existem travas que impedem as pessoas de se conhecerem. Acabam renascendo num lugar totalmente diferente do local onde está a pessoa. Ah, Rosita, isso é modificável? Eu vou me atrever a mudar até a pergunta, a acrescentar, como se a pessoa estivesse perguntando aqui, tá? É modificável, sim, através da conscientização. Tudo é modificável através da autoconscientização. Ponto. Tá certo? Tá bom? E nós terminamos por hoje, gente, tá? Eu vou rezar, vamos orar, pelo amor de Deus, antes que acabe a bateria do meu smartphone. Vânia, boa noite, minha linda, seja muito bem-vinda. Acabei de ver aqui, está ouvindo, né? Minha gente, muito obrigada pela participação de todos, pela audiência, tá? Um abraço para todos que estão me assistindo, me ouvindo, na verdade, pelo YouTube ou qualquer outro meio. Muito obrigada, tá? Espero que vocês estejam fazendo a lição de casa direitinho, estejam se melhorando. Não levem a mal, principalmente os terapeutas, não me levem a mal, minha gente, tá bom? Lembrando que eu também sou uma, né? E eu também tive que lutar contra também algumas técnicas que eu aprendi como eficazes e eu tive que parar de usar, porque eu aprendi que, enfim, são manipulações. Então a gente tem que se livrar das manipulações, tá? Eu tô me melhorando a esse ponto
e cada um na sua, não é verdade? Tá? Bom, cada um respeitando o quadrado do outro, que eu tô falando do meu trabalho, não é verdade? Tá? Minha gente, vamos nos elevar agora, aliviados, oh meu Deus, levando em conta tudo que a gente já falou, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, levando em conta tudo que a gente teve permissão de dizer, meu Deus, nesse momento, Senhor. Não importa se foi tarde, se é dia, se é noite, o que importa é que a gente fez, o que importa é fazer. Oh, meu Senhor, essa frase a gente ouviu da Rede Vida, um moço que apresenta um programa de arte maravilhoso, aprendi muito, adquiri muita experiência em relação à arte também, muitas técnicas aprendi, não sei se ainda tem esse programa, mas é um programa muito bom e deve ter aí distribuído. Alguém me lembra depois, tá? De passar alguém, não sei por que eu tô falando isso, mas vocês vão saber e devem saber. Me lembra depois de passar o nome do programa para vocês procurarem, muito bom mesmo, tá? Ô Senhor, muito obrigada, eu apresento essas pessoas agora, meu Deus, todas elas, inclusive eu, nossa família, nosso país. Aqueles que permitirem, meu Deus, à medida que as pessoas permitem e que as pessoas levantam a mão e dizem, eu quero descer. Opa, para tudo que eu quero descer, não aguento mais. Senhor, é por eles que eu oro. É por as pessoas que pediram oração hoje para mim. Elas merecem, Deus, uma ajudinha maior. Um auxílio um pouquinho mais intenso. Por isso que eu preciso de Ti, meu Deus. Eu não sou nada sem Tu, eu preciso do Teu auxílio, eu preciso da Tua mão. Eu preciso do Teu controle, do Teu poder, da Tua manifestação. Não somente na vida dessas pessoas, mas na mente, no dia a dia. Ensinando elas como melhorar. Em cada pensamento, vigiando, auxiliando, como se equilibrar. As emoções, as atitudes, a postura adequada, como se comportar. Oh meu Deus amado, Senhor Jesus, bendito, muito obrigada pelo seu sacrifício. Muito obrigada, eu não vou deixar de louvar por todo intermédio que tu passa para nós, para nos auxiliar, por toda intercessão da sua mãe Virgem Santíssima Maria, em cada face dela, em cada momento que ela se manifestou, por ela estar presente, ela se manifestou muitas vezes. Muito obrigada, nossa mãe querida, cuide de nós, nesse nosso mês, não somente durante nosso mês, mas que esse mês de maio, esse resultado, perpetue nossas vidas. Oh, Senhora, Mãe querida, nós não temos ainda a capacidade total de comportar toda a bênção integralmente do qual nós recebemos diariamente por vós, por forças maiores, desses braços, enfim, dessa manifestação, desse ceder, desse doar tão maravilhoso. Muito obrigada, mas nós estamos aqui para aprender como receber cada vez mais tudo de bom que tu tem nos dado. Nós queremos poder estar com a nossa cesta grande. Nós não queremos mais que passe batido ou que a gente perca as oportunidades. Nossa Mãe querida, Virgem Mãe Santíssima, amado Mestre Jesus, ó Deus, interceda por nós nesse momento, para que a gente possa servir como mero instrumento de lapidação interior, uns dos outros. Porque é igual os mosqueteiros, um por todos e todos por um, só que de forma cooperativa. A nossa mentalidade deve estar em cooperação, sem medos. Muito obrigada, meu Deus, pelo esclarecimento. Muito obrigada, Senhor. Eu apresento, meu Deus, cada vida agora, Senhor, vence cada doença. Vence cada dificuldade, cada resistência. Qualquer espírito invejoso que esteja dificultando essa mulher doente. Essa mulher que está precisando de sossego, meu Deus. Aparta dela qualquer espírito de iniquidade. Qualquer espírito de inveja, de dissimulação, de inverdade, de ilusão. Mostra aos superiores quem é essa pessoa. Desmascara ela, Senhor. Ô Senhor, e retoma o posto dessa pessoa que está doente. Que precisa, meu Deus, daquele cargo de volta que foi perdido, meu Deus. Ô Senhor, desmascara, meu Deus, coloca essa mulher em teu contínuo processo de proteção, meu Deus. Sim, meu Deus, apazigua, Senhor. Mantenha ela em liberdade, meu Deus. Tudo que ela conquistou, Senhor, não deixa regredir, Senhor. Sim, meu Deus, estão querendo tomar o que é dela, meu Deus, o que ela conquistou.
por ela, meu Deus. Não, Senhor, tu vai colocar a mão agora, meu Deus, tu vai impedir esse mal. Ô, Senhor, aquela moça, meu Deus, que precisa, essa moça, meu Deus, que precisa se melhorar, que não sabe muito bem o que está fazendo de errado, que não sabe, meu Deus, ela precisa sim de consulta, claro que ela precisa, mas, meu Deus, enquanto ela ainda não consegue, meu Deus, dê um apoio, meu Deus, dê uma mão, Senhor, orienta ela, meu Deus, no que for preciso, meu Deus, para que seja restaurado o que tiver que ser restaurado dentro dela, para que seja colocado à tona o que tem que ser colocado à tona, para que ela possa estudar, meu Deus, para que ela possa fazer concurso, meu Deus, para que ela possa se expor, para que ela possa, Senhor, ser tocada e, de algum modo, meu Deus, ela ser colocada nas portas certas. O currículo dela vai parar nas mãos certas. Oh, meu Deus, essa mulher que sempre recebe críticas. Oh, meu Pai, que ela não ouça mais essas críticas. Porque todo sinal de crítica é porque a pessoa brilha e a pessoa incomoda. Então que ela brilhe, meu Deus, sem receios. Porque ela é forte também, Senhor, e ela precisa de Ti. Faz com que ela sempre escute a Ti, meu Deus. Oh, Senhor, me atrevi, meu Deus, a quase manipular. Faça com que ela... Me perdoe, Jesus. É uma força de expressão, mas tu entende que essa pessoa necessita de salvação. Ela necessita de Ti e me pediu esse amparo, me pediu em oração. Portanto, me atrevo a interceder por ela diretamente. Faça com que essa pessoa possa Te ouvir claramente. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a todos que estão conosco agora. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Está feito e todo mal desfeito. Está feito e todo mal desfeito. Está feito e todo mal desfeito. Amém e graças a Deus.